Então vamos lá, vamos começar a falar. Hoje eu tô fazendo a live aqui, eu tô tendo a live no Instagram, mas eu também tô no YouTube, porque na verdade eu quero passar todo mundo lá pro canal do YouTube, é, novo canal que tem agora lá do Cuidado G, né? O Cuidado G Psi. Então também, se vocês puderem seguir lá, quem tá aqui no Instagram. Mas começamos com a primeira live do ano aí, né? Então, primeira live do ano, a gente vai estar falando hoje sobre como que a gente pode quebrar as falas narcisistas. Bom dia, Suzy, tudo bom? Bom dia, Graziela, tudo bem? Olá, bom dia. Que bom ter vocês aqui. Um bom dia. E se quiserem também participem lá do YouTube lá também. Estamos começando um canal novo no YouTube, fazendo as lives por lá. E produzindo conteúdo também, né? Essa semana, o que aconteceu essa semana? Sempre sai um vídeo novo lá, mas essa semana não saiu o vídeo porque eu tive que fazer uma troca de equipamento celular, que meu estragou, então deu todo esse problema. Aí eu tive que reiniciar por lá, né? Mas que bom que vocês estão aqui. Então, um bom início de ano, bom 2025 para todo mundo. Como foi a passagem de ano para vocês? Comente se foi bom, se foi difícil, como é que estava esse início de ano aí para vocês, né? Vamos lá então. Deixa eu... Opa, aqui, tá? A gente vai começar então falando hoje sobre como que a gente pode se proteger, né? A gente vai iniciar o ano falando sobre falas narcisistas. O que que são falas narcisistas? Como que a gente pode se defender dessas falas? Como que a gente pode ter um movimento de quebrar essas falas? Essa live ela vai estar disponível depois lá no YouTube, no Cuidado Gpsi, tá? Cuidado Gpsi, ela vai estar disponível lá e você pode assistir também entrando no grupo silenciado do WhatsApp. Você entra no grupo silenciado do WhatsApp e eu vou enviar o link lá para você assistir, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Bom, para quem não me conhece ainda, tá chegando aqui, tá vendo eu pela primeira vez, então deixa eu me apresentar, tá? Eu sou Erickson Rosa, eu sou psicólogo, né? Eu me formei e laureei pela PUC em 2019, né? Eu sou formado pela PUC. Eu tenho especialização em transtorno de personalidade e em psicopatologias, né? E dentro desse tempo, eu decidi criar o Cuidadogia para trabalhar exatamente com muitos... Eu sempre trabalhei com psicopatologias, né? Como, por exemplo, ansiedade, depressão. Mas eu vi que muitas vezes essa ansiedade e depressão... Valeu pela curtida, pessoal. Obrigado. Muitas dessas ansiedades e depressões que os pacientes são acometidos, muito era por causa dos seus relacionamentos abusivos. E dentro disso, a gente comecei a verificar que muitos eram por causa de relacionamentos narcísicos, né? Onde a pessoa tinha violências e cometia abusos severos. Então eu decidi criar o Cuidadogia exatamente com o sentido de proteção, de proteger, de capacitar para que você aprenda a se defender. E é exatamente o que a gente vai falar hoje. Então ele tem esse caminho de proteção, de autodefesa emocional e psicológica, ele tem 3 passos básicos, né? E dentro desses 3 passos básicos, tem várias atitudes que nós temos que tomar durante esse processo. Então nós temos 3 passos principais que a gente toma, né? E dentro desses 3 passos principais que a gente toma, a gente vai ter também atitudes em cada um desses 3 passos. Que 3 passos são esses? O primeiro passo é a gente saber identificar. E saber identificar, ele tem várias atitudes que a gente tem que tomar dentro desse processo. Primeiro, saber identificar pessoas que são narcisistas ou que têm atitudes violentas. De maneira geral, saber identificar as violências e as falas violentas. Por quê? Porque quando nós estamos numa total sentido, isso é legal, obrigado. Quando a gente está num relacionamento abusivo, e as pessoas à nossa volta também validam o comportamento da pessoa, a gente tende a achar que aquilo é normal e natural. Então, às vezes a gente não sabe identificar a violência propriamente dita, né? A gente não sabe identificar ela, porque ela está muito normalizada dentro do meio. E a gente precisa aprender a identificar esse tipo de ação de violência. Só que mesmo que nós não identifiquemos ela, por exemplo, uma chantagem emocional, um gaslighting,
uma manipulação, mesmo que nós não sabemos identificar essas atitudes violentas, mesmo que a gente não saiba identificar, elas vão nos causar danos, elas vão nos causar transtornos, elas vão nos causar efeitos psíquicos, emocionais e físicos. Que efeitos são esses? Eles podem causar, por exemplo, se a gente está numa relação abusiva, violenta, ela é uma relação, por exemplo, onde acontece o gaslighting. Para quem não sabe o que é gaslighting, tem vídeo aqui no canal no Instagram e lá no YouTube também, tá? O gaslighting, ele é explicando rapidamente, ele é um tipo de violência que muda a tua percepção da realidade. Gaslighting, por exemplo, você não compreende aquilo como violência, ou, por exemplo, xingamentos, né, agressões verbais, a gente não compreende aquilo como violência, mas aquilo ao longo de um tempo vai destruindo o teu emocional, vai destruindo a tua autoestima, a tua confiança. Tenho pais abusivos e passei por relacionamentos com narcisistas, só descobri estudando. Então, a gente precisa identificar, mais do que identificar se a pessoa tem ou não um transtorno, né? Mais do que identificar se a pessoa, entendendo a dinâmica também em terapia, que ótimo. Mais do que identificar se a pessoa tem ou não um transtorno, a gente precisa identificar os tipos de violência. E que tipos de violência a gente está falando, né? Como é que a gente identifica, então, esses tipos de violência? Existem 5 tipos de violência que são categorizadas da seguinte maneira: violência física, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial e violência sexual. E dentro dessas características de cada uma delas, a gente vai identificando, principalmente aqui a gente vai lidar com a violência que a gente chama de violência silenciosa. Violência silenciosa, ela é psicológica e emocional. Então é toda vez que você se sente agredida emocionalmente, sabe? Alguém aqui já recebeu xingamentos, ofensas do companheiro ou dos pais de maneira contínua? Isso é uma violência silenciosa, porque ela é gradual. A gente vai falar de 2 termos, né? Intensidade e quantidade. Intensidade, ela é muito forte e você reconhece ela. Mas a violência que eu estou falando que é silenciosa, ela é de baixa intensidade e de muita quantidade. Então, todo dia eu debocho de você, eu digo quanto você é ruim, quanto você é fraco, quanto você não se dá bem. Entendeu? Ela é de baixa intensidade. Então, o primeiro passo é a gente identificar essas violências para a gente conseguir se defender delas. Porque senão você começa a ter ansiedade, depressão, insônia, baixa autoestima e você nem sabe muito bem o que está acontecendo. E você não se reconhece mais nesse relacionamento. Quem aqui já passou por isso de não se reconhecer mais nessa relação? Vamos ver aqui. Copiar link. Aqui. Vejam se agora foi, tá? Por que acontece das pessoas não se reconhecerem mais dentro do relacionamento, tá? Isso acontece pelo seguinte, existe um ciclo da violência que a gente também precisa reconhecer esse ciclo e aprender a se capacitar para ele. E como que funciona esse ciclo? Ele funciona da seguinte maneira. Primeiro, há uma fase onde você está no relacionamento, você está na relação com a pessoa e ela começa a emitir comportamentos. Eu também, após o relacionamento também. Exatamente. Sim, a gente se sente perdido. Por quê? Porque acontece o seguinte. Desculpa, eu enviei para quem está chegando aqui no YouTube agora, eu acabei vendo o link errado, agora está correto o link. Mas eu estou explicando aqui o ciclo da violência. Então vamos para o ciclo da violência aqui, né? Funciona da seguinte maneira. A gente precisa primeiramente, vou fazer um review de novo, tá? Identificar, blindar-se emocionalmente. E o terceiro é a ação para se proteger, que é acabar com a fala narcisista, tá bom? Então aí, pessoal que está no YouTube, pode fazer perguntas aqui, tá? Podem colocar aqui o chat que eu vou respondendo. Então, a gente aprende a gente acaba não se reconhecendo mais emocionalmente. E por que a gente acaba não se reconhecendo mais emocionalmente? Porque acontece o seguinte efeito. Existe um momento, a primeira fase de um relacionamento abusivo é a fase da tensão. Como a Lúcia colocou aqui, Lucilena, começa um anjo. Claro, exatamente, né? Então, assim,
Começa um anjo. A pessoa é super amável. Normalmente, relacionamento abusivo tem uma intensidade emocional no início, onde a pessoa propicia para você momentos incríveis sociais, emocionais, sexuais, né, de grande intensidade. Eu chamo de fase Romeu e Julieta, né? E aí, após essa fase, ele começa a emitir comportamentos que você vai criando a fase da tensão, que é assim. Eu vou resumir ela com uma frase que muito paciente me diz. Quem aqui já passou pelaquela fase de pisando em ovos? Escreve aí eu para mim. Me sinto pisando em ovos. Pedido de casamento demais de joelhos. Isso, aquela coisa, né? Só que o que acontece? Uma coisa é assim, você tá com 2 anos com a pessoa te pede de joelhos. Pô, 2 anos é um tempo para se conhecer. 1 ano ou mais, né? Agora imagina que a pessoa tá assim há 3 meses, né? 3 meses te conhece, falando contigo e de repente faz isso, né? Idem, Lúcia, eu. Então, assim, o que é que acontece? Nesse momento, você vai tendo uma fase de tensão, ele vai explodir, sabe? Aí você fica assim, ó. Eu gosto de fazer isso, mas ele não gosta, então eu não vou falar. Então, o que que começa? Começa você a ter comportamentos evitativos. Pisando em ovos, sabe? Tipo, não vou fazer isso. Então tu começa gradualmente, porque é ao longo de um tempo, gente. Você não vai pegar e, por exemplo, assim, digamos, tá? Eu gosto de fazer academia, por exemplo. Ou você gosta de fazer passeios, de viajar, ok? Que é uma coisa grande. Você não vai abrir mão disso de uma hora para outra. Vai ser assim, ó, você gosta de assistir um filme. Aí, mas ele não gosta, então vou parar. Mas eu gosto de comer isso. Mas ele não, então não vou comer. Então você começa com coisas pequenas. De repente, a viagem, toda vez que você vai viajar, é um problema, um transtorno. Então é melhor não viajar. Entendeu? Começa assim. Então você começa abrindo mão de coisas depois grandes ao longo do tempo. E essa é a sensação de não se reconhecer mais. Quando você passa um tempo, você pensa, poxa, não faço mais aquilo que eu gostava, eu era tão independente, eu tinha atitude, eu fazia aquilo outro. Começa assim. Agora, gente, eu só quero abrir aqui um parênteses para dizer, todo sábado, às 10 horas da manhã, vai ter a live, tá? Eu tô fazendo aqui no Instagram, mas eu tô começando a fazer no Instagram porque tem muita gente indo agora, eu tô começando um canal novo no YouTube, e eu pretendo fazer todas as lives lá pelo canal no YouTube e também concentrar muitos materiais por lá, tá? Então, se você puder seguir lá no Cuidador Psi, pode seguir lá, se inscreve no canal, já deixa curtida aí no vídeo que ajuda muito a divulgação desse vídeo também. Pode deixar curtida aí e já te inscreve no canal para receber o sininho. Essa semana, toda semana eu faço um vídeo. Não saiu o vídeo dessa semana porque eu tive um problema com o meu celular aí, que ele quebrou e tudo mais, mas eu já tô com outro aqui. Então por isso que teve essa demora, né? Eu vou assistir com certeza. Legal, obrigado. E aí vai ter materiais novos lá, vou passar materiais novos aqui no Instagram, vão ser vídeos mais curtos lá, vídeos mais elaborados, né? Com um tempinho mais conteúdo, porque a plataforma me permite que a gente faça isso, né? Então lá vai ter isso no YouTube. Vão ter vídeos mais longos lá. Bom, dito essa etapa então de identificar, a gente aprender a identificar as violências silenciosas, a gente vai para a parte de se proteger delas, de se blindar emocionalmente. E como que a gente se blinda emocionalmente? Como que nós nos protegemos emocionalmente? Quem quer saber isso? Vocês querem saber isso ou querem que eu pule para outra parte já, né? Porque essa parte é fundamental para a gente aprender a quebrar as falas narcísicas, né? As falas violentas, né? Aquela fala assim, tem me ajudado, Kleber, no meu processo de cura em relação tóxica violenta com narcisista. Márcia colocou aqui então tá. Legal, Kleber, que bom. Fico feliz. Essa é a ideia do cuidadologia mesmo, né? Capacitar para que você consiga se proteger. A despersonalização é muito cruel, o resgate é muito difícil, mas vamos conseguir. Preciso. Lúcia, você precisa. Sim, é verdade. A despersonalização a gente se sente perdido, né? O que acontece? Blindar-se emocionalmente, a gente tem um conceito errado sobre o que é blindar. A gente pensa que é não sentir nenhuma emoção nossa. Mas é o contrário. É a gente tomar contato com aquilo que a gente sente.
é perceber que existe o medo, que existe a raiva, que existe a indignação, que existe todas as emoções dentro de nós. E é um pouco assim, ó, quando a gente vai na academia, fazer um exercício, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo da academia aqui, mas serve para, por exemplo, para estudar. Quando você vai estudar, você vai fazer matemática, você vai estudar uma matéria de história, você vai estudar fisioterapia, tudo. Você precisa se submeter àquilo. Você precisa de acumulação naquilo. Com as nossas emoções não é diferente. Elas não são diferentes. Você precisa entrar em contato com elas para você ganhar capacidade de lidar com elas. Então, no momento que uma pessoa abusiva tenta atacar a tua autoestima, tenta fazer você sentir normalmente as três emoções, eu digo as três emoções que prendem, e você vai me dizer se você sente essas emoções. Culpa, medo ou vergonha. Essas três emoções que aprisionam você na relação, e eu vou falar agora aqui mais pra frente, fica aqui no vídeo comigo que eu vou falar mais pra frente sobre como que a gente rebate, né, de forma argumentativa as violências. Vocês vão me trazer aqui tratativa de silêncio, sabe? Tratamento de silêncio, agressões verbais, como que a gente faz? Poderia falar sobre o tratamento de silêncio? Sim, Alex, eu vou falar sobre isso. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre como que a gente lida com o tratamento de silêncio. Como que a gente quebra o silêncio de agressividade? Porque o silêncio, ele pode ser usado para agredir, né? Então, por exemplo, a ansiedade, que a Lúcia está trazendo aqui, como que a gente lida com a ansiedade? Como que a gente acaba, como que a gente faz com que essa ansiedade não nos domine? Se a gente não, imagina que a emoção, a ansiedade, vamos pegar assim, ela é como o fogo, né? O fogo ele precisa ser cuidado, se ele for tratado, se ele for bem cuidado, a gente consegue utilizar ele a nosso favor. Agora, se ele é descontrolado, ele vai causar incêndio. Da mesma forma, a água, se descontrolada, causa enchentes, né? A água em excesso, ela precisa ser dosada. As nossas emoções são da mesma forma. Sim, sinto tudo isso ainda pelo ex, pois tem contato com o caso do nosso filho. O ciclo segue. Exato. Muita gente fala sobre contato zero, não fale com ele. Mas e quando se tem filho? Quando se tem um negócio? Quando se tem coisas que a gente tem que tomar contato? Como que a gente faz? É isso que eu quero falar aqui com você. Então, assim, é importante que a gente entenda que nós precisamos nos blindar emocionalmente. E é entrar em contato. E como que a gente faz isso? Como que a gente, então, entra em contato com isso? A gente vai falar sobre as nossas emoções. E aí, gente, pensem em acumulações, como eu falei, livros, né, leituras que vocês estão fazendo, por exemplo, estudos formais, ou fazer academia, ou fazer exercício. Tudo isso você pode fazer por conta, tá? Tu pode. Tu consegue fazer por conta. Tu consegue fazer exercício em casa. Tu consegue, por exemplo, estudar história em casa, estudar psicologia em casa. Tu consegue estudar qualquer coisa. Mas se tu tiver alguém te orientando, você diminui o teu tempo, o teu processo. Você acelera o teu processo. Porque tem uma pessoa que está capacitada para isso. Nesse sentido que entra o processo terapêutico. Um processo terapêutico de um profissional capacitado vai fazer com que você mergulhe no teu interior, entre no seu interior e consiga identificar as suas emoções e lidar melhor com elas, certo? Porque essa pessoa vai ter ela vai estar capacitada para isso, certo? Nesse sentido. Por isso mesmo que o Cuidadologia, ele tem materiais gratuitos. Você é psicólogo de formação? Sim, eu sou psicólogo de formação. Deixa eu te dar minhas formações, Kleber, eu dei no início, mas como deu problema no link, né, que eu vi o link errado lá e tal, deixa eu dar as minhas credenciais novamente. Eu sou psicólogo, tá? Eu sou formado e laureado pela PUC, tá? Eu tenho uma formação, duas especializações, uma especialização em transtorno de personalidade e outra especialização em psicopatologias, tá? E ciência do comportamento. Então, eu tenho essas são as minhas especializações, né? Minhas pós-graduações. E eu trabalho com capacitação para saída de relacionamentos abusivos. Então, que são 3 passos, né? A identificação, a blindagem emocional, se proteger emocionalmente, e a terceira, que é
a dar limites, né? A ação propriamente dita de dar limites, tá? Então, assim, quando você tem a terapia, um profissional capacitado que vai te auxiliar dentro desse processo, ele vai estar olhando para as emoções e vai te ensinar práticas para você lidar com elas. Por exemplo, uma das práticas, né? Quando você tem, eu vou dar aqui uma das práticas, claro que eu não posso, ficaria muito longo eu ficar entrando em vários processos de ansiedade de cada emoção. Mas quando a gente, por exemplo, vai lidar com a vergonha, a gente tem que olhar quais são as coisas que nos causam a vergonha. Então, identificar as emoções dentro de nós, presentes nessa relação, identificar por que elas nos causam isso. Por exemplo, eu posso ter vergonha porque eu tenho uma expectativa de como esse relacionamento tinha que ser. Como quero agendar um atendimento com você? Perfeito, Kleber. Você pode me mandar mensagem ou no WhatsApp ou inbox no Instagram. A gente agenda. Aproveitando aqui a pergunta do Kleber, deixa eu falar um pouquinho como é que funciona para quem quer agendar uma terapia comigo, tá? Hoje também tem dentro do projeto do Cuidar do Dia, caso eu não tenha tempo, psicólogas parceiras, tá? Que elas atendem também pelo Cuidar do Dia e elas também têm essa capacitação para te auxiliar dentro desse processo, caso eu não tenha tempo, porque eu tenho uma limitação de tempo, né, na minha agenda. Mas como que funciona? Você agenda a terapia, a gente envia um link para você, né? Você fala o seu melhor horário e tal, tendo o horário a gente encaixa, mando para você o link da sessão, você acessa no horário. Esta primeira sessão, ela é gratuita e você só investe nela se você der continuidade. Ela vai entrar dentro da terapia, né? Ela entra dentro como a primeira sessão. Mas isso serve para que você experiencie a terapia, né? Para que você veja como é este processo terapêutico. Então você possa experienciar a terapia. É assim, gente, eu estou aqui no YouTube e estou aqui no Instagram, tá? Então eu estou respondendo as perguntas que aparecem aqui para mim também no YouTube, ok? Então, para que você possa experienciar a terapia, tá? Então, é desse formato que funciona. Aí você pode me enviar inbox ou também pelo WhatsApp. E se eu não tiver agenda, daí também a gente tem as psicólogas que atendem aqui junto comigo, né? Atendem pelo Cuidar do Dia, até porque muitas vezes também há essa questão de mulheres que querem ser atendidas por mulheres, por ter uma conexão, né? Então é muito importante isso também, tá bom? Um dia peguei todas as coisas que sabia e me informei sobre narcisismo. Perguntei a ele onde se encaixava e ele disse todas. Nossa, é assumido, né? Então, assim, quando a gente pega a blindagem emocional é nesse sentido. Nós precisamos nos conectar com as emoções e aprender a lidar com cada uma delas. Então, aprender a lidar com o seu medo, né? Por exemplo, vou trazer aqui um caso, né? Certa vez uma paciente tinha muito medo, muito receio, ela tinha questão de uma agorafobia, né? Para quem não sabe, agorafobia é sair na rua, né? Entrar em contato com as pessoas, estar em lugares amplos, com muita gente, a pessoa entra em crise de pânico e foge, tá? Então ela tinha isso até então, um determinado momento que ela começou a sair, na terapia começou a sair, trabalhar, fazer as coisas. Raramente o ele não se assume porque ele não se percebe como narcisista. Raramente o narcisista se assume, né? Não, a pessoa não entende que ela tem um transtorno, por exemplo, tá? Então a pessoa começou a sair, começou a trabalhar, começou a fazer as coisas, ela disse, mas eu ainda sinto um pouco do resquício do medo, né? Daí sim, mas você está aprendendo a lidar com ele. A gente não deixa de sentir as emoções, porque assim, é um ponto bem importante isso. A gente tem que entender o que é força emocional, fraqueza emocional. Fraqueza emocional tem a ver com frieza. Sabe aquela pessoa que é fria, que não fala das emoções, que não se conecta com as emoções, que assim... Você fala, a pessoa usa o tratamento de... agora eu vou entrar no tratamento de silêncio. Pega papel e caneta aí pra gente falar sobre tratamento de silêncio. Como que a gente rebate o tratamento de silêncio? Aquela pessoa que faz tratamento de silêncio, que não fala, que não argumenta, que não... né? Essa pessoa que não toma contato com suas emoções, ela não tem capacidade de lidar com as próprias emoções. Como ela não tem essa capacidade, ela tem esse papel frio. E na nossa cultura, a gente tem essa visão de que a pessoa que ela é forte, ela não fala, ela é fria, né, sobre as emoções, mas isso é fraqueza emocional.
a pessoa não tem capacidade de lidar com as suas próprias emoções. Agora, quando você tem força emocional, você se coloca em situação de vulnerabilidade. Então, força emocional tem a ver com vulnerabilidade. E o que é a vulnerabilidade? Vulnerabilidade de se conectar, estar vulnerável às suas próprias emoções. Dá vontade de matar porque o telefone não toca. Então, assim, o que acontece? Nós entramos em contato com as nossas emoções, nos conectamos às nossas emoções e temos capacidade de lidar com elas e não fugimos delas. E nós podemos nos proteger porque a gente sabe, isso que ele está tentando causar em mim com chantagem emocional é culpa. Eu não preciso ceder à culpa. Entendeu? É assim que funciona. Então, isso é um processo de blindagem emocional. Após a gente ter a blindagem emocional, vamos entrar agora no tratamento de silêncio. Primeiro, eu quero que vocês me digam, quem aqui já passou por tratamento de silêncio? Né? A pessoa não responde, a pessoa é uma pessoa assim que ela usa silêncio como uma violência. Eu vou entrar nessa parte do tratamento de silêncio. Me tragam gente, outros tipos de violência que eu vou passar agora aqui um pouquinho nesses tipos de violência, além do tratamento de silêncio, já passei várias vezes. Então, como que a gente pode fazer para se defender, tá? Mas é muito importante que a gente entenda que isso tem os 3 passos, né? Então, identificação, blindagem emocional, né? Uma conscientização emocional e aí a ação. Acredito que eles não sentem culpa, mas eles nos fazem sentir culpados. Exatamente. A culpa é assim, ó. Quer ver um argumento muito que é para você se sentir culpado? Vocês falam para ele, você grita comigo, você é uma pessoa agressiva, você, sei lá, você sempre me diminui. Você sempre me diminui. Daí a pessoa diz, também eu diminuo porque você faz. Entendeu? Eu faço isso porque você... Então ele bota em você dizendo, eu faço isso porque você faz isso. Pedir para você deixar o seu curtir aqui no vídeo no YouTube, no Instagram também, ajuda o canal, ajuda a divulgar, ajuda as pessoas a saberem também que eu estou ao vivo e a gente consegue divulgar mais essa informação. Então, a gente precisa entender que o tratamento de silêncio, ele é uma forma, o silêncio ele pode ser usado de várias maneiras, até para agredir. E como que ele pode ser usado para agredir? Eu te ignoro, eu não quero saber o que você pensa, o que você sabe, eu simplesmente te ignoro. Eu não tô nem aí para você, eu tô fechado, eu não quero saber de você, eu estou te ignorando. Tá bom? Então você não existe para mim. Só que ao mesmo tempo, gente, o tratamento de silêncio, ele sempre acontece como uma punição por algo que ele acredita que você se comportou de maneira errada. Tá bom? O tratamento de silêncio é isso. Ele é uma estratégia infantil. A gente precisa primeiro, então, identificar o que é o tratamento de silêncio. Ele é uma estratégia infantil de tipo, tô de mal, não falo com você, né? Aquela coisa que assim, tô de mal, não quero falar com você. Tem um vídeo no canal que eu fiz no Cuidadogia, eu vou postar aqui depois no Cuidadogia@psi, depois lá, falando bem sobre esse tratamento de silêncio, onde eu ensino exatamente muitas estratégias para você lidar com o tratamento de silêncio. Eu vou postar esse vídeo no novo canal, no @cuidadogiapsi. Sigam lá, @cuidadogiapsi no YouTube, para você depois ver esse vídeo mais completo sobre tratamento de silêncio. Mas, de maneira geral, a gente não entra no acordo do tratamento de silêncio. Porque o tratamento de silêncio, ele é assim, eu não falo com você, você também não fala nada, e a gente fica nesse impasse, nesse silêncio. Porque, geralmente, você pensa assim, bom, vai explodir, vai dar uma discussão feia, eu vou deixar isso passar. Aí o tratamento de silêncio dura um tempo e a pessoa depois volta como se nada tivesse acontecido, não é? Tipo, tudo bem, começa a falar contigo e tudo mais, e aí você fica meio assim, será que eu falo, será que eu não falo, vai dar outra briga, melhor deixar assim. Então a gente entra no acordo. Então a gente precisa entender que conflito sempre vai existir na relação, diferente de violência. E a gente precisa separar essas coisas. Conflito é algo que a gente vai, por exemplo, eu quero morar na Bahia, enquanto a minha parceira quer morar em Santa Catarina, por exemplo. Nós temos um conflito. A gente não significa que é fácil de debater, de discutir sobre isso, mas que pode ser tenso, mas não tem violência. Violência é um outro patamar, né? Então, assim,
quando a gente está num tratamento de silêncio, a gente tem que quebrar o silêncio. Então nós vamos, já que a pessoa está em silêncio, é uma boa oportunidade para ela te ouvir, não acha? Já que interrompe, muitas vezes interrompe tanto, então ela vai te ouvir. E aí você vai fazer da seguinte maneira, você vai simbolizar o silêncio. Você vai trazer à tona, tá? O porquê que a pessoa está trazendo aquele silêncio. Dizer, olha, quando... e você vai impor as regras no final, tá? Então você vai dizer para a pessoa, você está em silêncio porque aconteceu isso, isso e isso. Essa tua estratégia é a tua forma de lidar com isso, ok. Mas olha o que aconteceu, eu quero deixar bem claro, aconteceu isso, 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 isso. E aí é o seguinte, para a gente voltar a estar bem, se você quiser continuar essa relação e tá tudo bem e ficar tudo certo, você tem que fazer isso, isso, você tem que conversar comigo, tem que ter um diálogo. Porque também a gente, mas ele não sabe dialogar. Então, que relação é essa que não existe diálogo? Tá, mas e se a gente está separado e não sei o que, e tem esse problema com os filhos e eu preciso debater coisas com ele? Bom, daí você vai explicitar para ele. Bom dia, Silvana. Você vai explicitar para ele. Nós precisamos conversar sobre isso, isso e isso. Se você não me responder e não falar nada e ficar em silêncio, tomarei as decisões sozinho. É isso. Você dá as regras, entendeu? Se a pessoa está em silêncio, você quebra o silêncio, você entra no conflito diretamente com a pessoa, confronta ela e dá as regras. É assim que a gente quebra o silêncio. Você dá as regras do jogo. Claro, gente, isso aqui eu estou dizendo que onde não há violência física, onde não há ameaça contra a tua integridade, onde você pode falar e explicitar. Se você sente que é uma ameaça contra a tua integridade, você tem que se retirar e se proteger, tá? Tem que se defender, você tem que se cuidar, porque sempre é mais importante você estar se protegendo, se cuidando. Desliguei o ar um pouquinho aqui, que está começando a ficar já frio aqui também, para onde eu tô, né? Então, a gente está com bastante pessoas aqui na live, aqui, que legal. Essa live eu quero aproveitar que tá todo mundo aqui, eu quero abrir um parênteses. Depois eu vou fazer agora eu vou abrir esse parênteses aqui e eu vou fazer um resumo para quem chegou agora de tudo que eu falei, tá? Então fica comigo que eu vou fazer um pequeno resumo. Mas antes é o seguinte, eu quero dizer que todo sábado às 10 horas eu vou estar fazendo uma live assim. E ela vai ter um tema, e esse tema vai ser escolhido lá no grupo silenciado do WhatsApp. E toda sexta-feira sai um vídeo novo também. Essa sexta-feira não saiu porque o meu celular quebrou, eu tive que pegar outro celular, tive que chamar, cara, quebrou minha câmera. Olha, final de ano estragou toda a minha tecnologia aqui, então eu tive que comprar, esperar chegar. Então por isso não deu tempo para fazer, mas vai sair vídeo novo no canal, no Cuidado GPC. Então é importante que vocês sigam lá no @CuidadoGPC no YouTube, tem apenas um vídeo lá, mas eu vou começar a colocar conteúdos agora lá, essa live vai estar salva lá, você pode assistir depois reprise lá, tá? E vou assistir nos sábados, obrigado pelas lives, legal, Dani, obrigado. Então vai ter as lives, porque é o seguinte, no Cuidado do G que a gente tem materiais gratuitos, tá? Tem um grupo silenciado do WhatsApp que eu vou começar a postar materiais também exclusivos para quem está lá no grupo silenciado do WhatsApp. Esse ano ainda eu pretendo lançar também um treinamento emocional, tá? Mais específico sobre como que a gente pode se blindar emocionalmente. Então, além disso, tem as terapias também, onde eu atendo, para quem não sabe e está chegando agora também, eu sou psicólogo, tá, de formação, tenho especialização em transtornos de personalidade e psicopatologias e tenho também colegas psicólogas que atendem junto comigo no Cuidadogia, para que a gente consiga atender a grande demanda que tem, né? Então eu tenho psicólogos também que me apoiam dentro desse projeto para dar os atendimentos. Então, caso você queira agendar um atendimento, a primeira sessão ela é gratuita e ela só é cobrada a partir do momento que dá continuidade no tratamento, tá? E aí você pode experimentar a terapia, entrar em contato comigo, a gente você experiencia essa terapia, como ela funciona, você fala e tem esse acompanhamento. Então, existem materiais gratuitos, existem materiais que eles têm um investimento, sim, porque o projeto tem que se manter também, né? A gente precisa, é o meu trabalho, a gente vive no sistema do capital, então preciso ter essa parte também. Então a gente tem os atendimentos, tem os materiais gratuitos e é a forma que o Cuidado G encontra para alcançar mais pessoas e estar capacitando você e te auxiliando a dar limites,
a sair de relacionamentos abusivos ou a se proteger dentro de uma relação que ela é abusiva, tá bom? Então agora eu vou fazer o resumo que eu prometi até aqui, né? Então, o que acontece? A gente está falando sobre como quebrar as falas narcísicas, então a gente vai falar sobre a identificação, como que a gente identifica essas violências psicológicas, então a gente precisa saber o que é um gaslight, o que é uma chantagem emocional, o que é ameaças, o que são danos morais, né? Quando a pessoa fala de você para outra pessoa, o que são as piadinhas ofensivas, que elas são contínuas, né? De depreciação de você, ações depreciativas, como que elas funcionam essas ações depreciativas, tá? Então como que elas operam essas ações depreciativas e o que elas te causam, que emoções geram em você. A partir desse momento, nós vamos aprender a tomar contato com as nossas emoções, falar sobre elas e a nos blindarmos emocionalmente, termos capacidade emocional de lidar com essas emoções angustiantes, que geralmente são as 3 emoções que aprisionam. Que 3 emoções são essas? Vai anotando as 3 emoções aí. Culpa, medo e vergonha. Tá? Culpa, medo, vergonha. Culpa, medo e vergonha. As 3 emoções que aprisionam. A partir desse momento que a gente pode desenvolver isso por autonomia, ou a gente pode desenvolver nossa habilidade emocional com acompanhamento terapêutico, com um profissional, porque como eu dei o exemplo, é muito mais fácil quando a gente tem um professor, né? A gente está estudando sobre uma matéria, fisioterapia, filosofia, química, qualquer matéria que você pensar, qualquer coisa que você pensar na sua vida, se você tiver um professor, alguém te orientando, te dando os passos, acaba sendo mais rápido. Da mesma forma, quando a gente está lidando com as nossas emoções, nos submetendo a elas para ganhar mais resistência e mais força emocional, uma pessoa, um profissional capacitado nos ajuda dentro desse sentido, tá? Então a gente vai para as ações de dar limite, como eu trouxe aqui o tratamento de silêncio, que é o que a gente está pegando, como que a gente acaba com o tratamento de silêncio, que é através da estratégia de confronto e definição das regras do jogo, tá? Querem me trazer mais algum exemplo de uma violência verbal, por exemplo, que uma pessoa narcisista pode fazer com você, ou que você já vivenciou e como você pode se defender dela, por exemplo? Gostaria que vocês trouxessem algum exemplo para que eu possa explicitar, né? Que assim fica mais claro do que eu trazer exemplos genéricos, certo? Tudo certo, e aproveito também aqui para... Ficou tudo certo, gente? Vocês entenderam tudo até aqui? Falei que se fizer isso de novo por mais de 24 horas bloquear e cuidar de mim, porque isso não me faz bem. Exato, então você está dando um limite para a pessoa, né? Uhum. A pessoa disse isso pra você, né, Anitta? Pensei que você fosse mais inteligente, por exemplo, tá? Ó, olha só, é interessante, porque a agressão, ela vem dessa forma. Vejo muito falando que trazendo silêncio. Devemos ignorar experimentos. Tá, já entro nessa parte. Vou pegar primeiro essa fala da Anitta. Pensei que você fosse mais inteligente, por exemplo, tá? Isso ele falava, né? Pensei que você fosse mais inteligente. Que ele tá dizendo o seguinte pra você. Que você... você não entende as coisas, você é uma pessoa... O que acontece? Existem várias estratégias que a gente pode lidar com isso, tá? A gente pode confrontar diretamente aquilo como uma ofensa, e aí a pessoa pode usar coisas do tipo assim, falas, por exemplo, não estou te ofendendo, só estou falando a verdade, tá? A pessoa pode usar esse tipo de coisa. Normalmente, o que a gente comete? A gente vai falar assim para a pessoa, como assim você está me ofendendo assim, né? A gente usa isso. E a pessoa diz o seguinte... não estou te ofendendo, eu só estou dizendo a verdade, o que eu estou pensando, quer que eu te minta? Como se a ser rude fosse igual a ser honesto, entende? Mas a gente sempre tem que entender que aquilo é uma percepção da pessoa e ela tem essa percepção, esse ataque com a intenção de te diminuir. Então o primeiro passo que a gente tem que tomar é não levar, é tentar se bloquear contra essa agressão, não se deixar levar pela agressão. Pensa que quem está te ofendendo está querendo te deixar irritado, incomodado, está querendo te impactar emocionalmente. Então a pessoa, por exemplo, que diz esse tipo de coisa para você, você tem algumas estratégias para lidar com esse tipo de coisa. Pensei que você fosse mais inteligente. Uma das coisas que a gente pode fazer para a pessoa é ficar perguntando para ela explicar melhor aquilo.
Porque é o seguinte, ó, eu chamo isso de estratégia do porquê, estratégia das perguntas. Porque normalmente, quando você está perguntando para uma pessoa, antes de eu entrar melhor nessa explicação, lembrando que todas essas estratégias que eu ensino aqui são para parar a violência. Tá? É brecar a violência. Tipo, a pessoa está me ofendendo, eu quero fazer ela parar de me ofender, ela parar de falar aquela coisa que é agressiva, tá bom? Essa é a estratégia, essa é a ideia, tá bom? Então, por exemplo, a gente vai pegar e vai falar para a pessoa o seguinte assim, ó. A pessoa disse isso para você, né? Pensei que você fosse mais inteligente. Então você vai usar a estratégia da pergunta. Tu vai fazer a pessoa ficar pensando naquilo que ela disse. Ele vai ficar pensando e ele vai aos poucos parando. Então você vai dizer assim para a pessoa: o que você está querendo dizer com isso? Por que você está dizendo isso? Aí ele vai explicar: ah, porque você não entende tal coisa, não sei o que, não sei o que. Aham. E por que você acha isso? Então tu sempre termina com perguntas. Porque a pergunta faz a pessoa ter que parar para raciocinar o que ela tem que te responder. E isso faz com que ele pare de te agredir. E ele vai começar a dar explicações, e você vai perguntando em cima daquilo, e perguntando em cima daquilo. E aí você pode ir mudando também o foco da conversa. Tudo bem, mas você acha que isso que você falou está correto, está dentro do assunto? Entende? Então a estratégia da pergunta, você se manter perguntando, você está definindo o assunto que está sendo conversado. Como bloquear as ofensas quando elas vêm da sua mãe? Tá, faz defeito na presença dos amigos. Tá, vamos primeiro para essa então. Primeiro vamos na ordem aqui. Então, essa é a estratégia das perguntas, tá? Vejo muito falando no tratamento de silêncio devemos ignorar e não dar suprimentos. Como fazer? É que se tu ignora, é que depende qual é o teu objetivo na relação, né? Se tu ignora, fica no tratamento de silêncio, fica os dois no silêncio. Agora, se tu confronta e fala exatamente aquilo, a pessoa sabe que está no silêncio. Porque normalmente, o que a gente está evitando? Que a pessoa fique no tratamento de silêncio e depois venha como se nada tivesse acontecido. Como bloquear as ofensas quando elas vêm de sua mãe? Bom, aí é assim, né? Tem uma relação aí construída, né, Camila? Uma relação prévia. Então a gente tem que entender como que é essa relação, qual é a dinâmica da relação. Toda relação tem uma dinâmica. Então, eu poderia te dar aqui estratégias de como tu responder. Só que tu tem que entender quais são as emoções que te geram quando tua mãe fala as coisas pra ti. Pra tu entender que emoções tu tá lidando. Então a gente precisaria investigar que emoções que tu tá lidando, que emoções que tu sente quando ela fala isso, como é que é pra ti, entende? Cada pessoa é única, né? Só tu tem essa experiência. Então a gente precisaria entrar um pouquinho mais nesse sentido. Ó, a Maria tá trazendo aqui, diminuir e apontar vários defeitos na presença de amigos, né? Então o que acontece? A pessoa começa a te diminuir na presença de outras pessoas, assim, começa a falar, a fazer piadas, a fazer coisas engraçadas, né? Fazer essa coisa de diminuir, apontar defeitos, dizer que você é assim, que você é assado, né? Então, o que você pode fazer? Você pode, assim, tem muitas estratégias. Uma das estratégias que pode ser feitas, né? Que pode ser feita é de poupar a tua energia. Por exemplo, normalmente eles fazem isso quando eles estão na presença de amigos, né? Então a pessoa começa a falar de defeitos assim. Então você pode simplesmente... Antes de tudo, é importante entender o seguinte, tá? A nossa postura corporal diz muito, tá, gente? Se você fica com uma cara entristecida, mais encolhida, mais para baixo, é muito fácil a pessoa continuar pisando, né? É aquela coisa, abusador emocional, se tem uma pessoa deitada, ele pisa. Então, pessoas que fazem esse tipo de agressão, eles têm a tendência, sabe, a querer pisar em quem se sente inferiorizado. Então, a primeira coisa é a gente ter a disposição para se defender. A segunda coisa é você pode, por exemplo, explicitar o que a pessoa está fazendo. Olha que interessante, você fica aí falando mal de mim para todas as pessoas. Você acha que é legal, que é bacana o que você está fazendo? Fica falando mal de mim para todo mundo aqui. Você fala isso abertamente na frente das pessoas. Vai ficar um climão, vai ficar um climão, mas normalmente a pessoa para. Entende? Pô, que legal, de repente a gente pode ficar falando aqui um dos defeitos do outro, o que você acha?
né? Você explicitar o que está sendo dito. Isso é uma forma, tá? Ou você pode simplesmente responder de maneira monossilábica também, tá? Tem muitas estratégias de defesa, mas você tem que entender também, da mesma forma, qual é a emoção que você se conecta no momento que ele fala isso. Pensei, minha mãe também é narcisista e casei como narcisista. Estamos 16 anos casados, só percebi em 2024. Então, cabe aí, então, um processo de apoio, de ajuda, né? É muito importante nessas relações a gente entender que a gente pode sim contar, tá? Com pessoas, que a gente pode contar com apoio. Então, eu vou me direcionando para o final aqui do nosso evento ao vivo, lembrando que todo sábado tem, e dizer o seguinte: é muito importante a gente sempre contar com rede, com apoio. É muito importante a gente poder contar com pessoas, com profissionais capacitados, com pessoas que vão nos ajudar. Por isso que eu disse para você, se você quer, como o Kleber me perguntou aqui, eu vou explanar como é que funciona a terapia aqui. Se você quiser agendar, manda uma mensagem no WhatsApp para mim, manda uma mensagem inbox para mim no Instagram, também você pode mandar, tá? Tem vários meios de comunicação, você pode mandar inbox, você pode mandar pelo WhatsApp, perguntando como é que funciona. Eu te explico como é que funciona, a gente marca um horário. Se eu não tiver horário na minha agenda, tem psicólogas, ou se você quiser ser atendida por uma psicóloga, tem psicólogas altamente capacitadas, que também são, também são pós-graduadas dentro dessa questão das emoções, dos relacionamentos, que elas podem te auxiliar dentro nesse sentido, e que vão te capacitar para lidar com esses relacionamentos e com essas falas violentas e psicológicas, com violência psicológicas e emocionais, né? Então, gente, essa live ela é curtinha, ela não é muito longa, né, para não cansar todo mundo também no sábado de manhã, mas ela vai estar disponível lá no @cuidadogpsi, no canal no YouTube, tá? Eu vou deixar essa live aqui. Eu vou depois adicionar nos comentários aqui, vou deixar essa live disponível lá no YouTube. Você pode se cadastrar no seu grupo silenciado do WhatsApp, já está com mais de 500 pessoas, 520 pessoas lá no grupo, para mais, no grupo silenciado do WhatsApp. Vocês podem se cadastrar, o link está na minha bio do Instagram, tá? Lá eu mando conteúdos e eu vou mandar o link desse vídeo também, da gravação, para lá. Eu vou mandar também pro grupo silenciado do WhatsApp uns materiais esclarecedor, eu vou te adicionar no inbox, legal, obrigado, Kleber. Então vocês podem, sigam a página, sigam lá, sigam o canal no YouTube, tá? Vai ter materiais lá. Então é importante, se você não pode começar agora uma terapia, ou você tem questão de tempo, questão financeira, enfim, você pode tá seguindo aqui o Cuidadogia, você pode estar seguindo e consumindo os materiais aqui, eu vou dando muitas informações, né? Elas vão assim, desse formato curtinho, mas é importante, né? É uma forma que você tem de se capacitar, de se proteger e de se defender, tá bom? Então pense e lembre o seguinte, tá? Teu processo é um passo a cada dia. Lembra que você vai fazer uma caminhada, uma jornada, né? Uma caminhada de, sei lá, 10 quilômetros. Um passo pode não parecer nada, mas são as somas de pequenos passos que fazem você concluir a tua jornada. Então, cada passo, cada pequeno movimento que você faz é importante. Pode, às vezes, não parecer grande coisa, que nem o pessoal fala em terapia, a pessoa diz assim, tu sabe, uma fala, né, de um paciente que eu peguei e hoje eu peguei e fui lavar as minhas roupas primeiro, eu priorizei a lavagem das minhas roupas. Pensa assim, mas o que isso tem a ver? Cara, isso é muito importante. A pessoa está priorizando a si mesmo pela primeira vez. Isso é muito importante, gente. Pode não parecer nada, mas é uma coisa muito importante. Não se vá, porque sem você vou ficar louca. Então assim, né? Essas violências, esses abusos, a gente tem que aprender a se blindar. Tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Sigam aí. Vai ter vídeo novo agora semana que vem, já vai ter vídeo novo aí no Instagram, tá? Vídeos curtos, mas já vai ter vídeos novos. Eu pretendo postar vídeos agora que chegou meu equipamento, que chegou minha câmera nova aqui. Eu vou postar vídeo no YouTube aí essa semana também, vídeos novos, tá? Um vídeo que eu tô devendo lá pro grupo silenciado do WhatsApp, eu tô devendo pro grupo um vídeo, eu vou postar lá, e vai sair o vídeo também, vai estar postado no vídeo sobre tratamento de silêncio bem mais explicitado, bem mais explicado, tá bom?
Fico por aqui, me chama inbox, estou disponível, me chama no WhatsApp, respondo todo mundo, posso demorar um pouquinho, mas respondo. A gente marca a primeira conversa. Gratidão por vocês estarem aqui, por estarem nesse momento, esse sábado pela manhã aqui. E divulguem, né? Divulguem o canal para quem precisa, acho que é bem importante. Se puderem fazer isso, também serei muito grato, tá certo? Curta aí, deixa sua curtida, segue o canal, ativa o sininho aqui no YouTube também para saber quando tem vídeo novo aqui. E segue também os stories, que nos stories também informo quando sai vídeo novo, tá certo? Um abraço, gente, um bom final de semana, se cuidem, você arrasa. Obrigado, Camila, valeu, obrigado. Valeu, Dani, obrigado, Kleber. E aí, se precisarem de mim, podem me chamar, estou aqui disponível, tá bom? Então, vamos lá, como eu sempre digo, seguimos!